A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Desde já, eu quero agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E hoje é mais um programa especial que nós contamos com a presença do professor Saulo Soares. Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo conosco aqui neste último programa de 2024. Obrigado, professor Givanildo. É uma honra, é uma vitória ter chegado até aqui. Muito bem. Professor Saulo Soares, ele é teólogo, ele é professor da nossa querida STEADEB, ele leciona diversas disciplinas, inclusive se você se matricular na STEADEB, você terá a oportunidade de ter aula presencial com o professor Saulo Soares. E também ele é escritor, é autor de 3 obras, 3 livros excelentes que eu recomendo demais, que foram lançados pela editora Bereia. O primeiro livro foi A Grande Tribulação, Palco do Anticristo, que a partir do mês de janeiro de 2025, nós teremos uma série de entrevistas com o professor Saulo Soares, estudando sobre esse período da Grande Tribulação e as profecias acerca do Anticristo. O segundo livro é Jesus de Nazaré, o Messias, que nós temos aí no YouTube uma série de entrevistas onde falamos sobre profecias messiânicas, as profecias que dizem respeito ao nascimento do Messias, o ministério do Messias, a morte e ressurreição do Messias, e também muitos fatos históricos sobre o que ocorreu com o povo judeu depois do ano 70, a invasão romana, estudamos sobre Massada, sobre as cruzadas, estudamos também sobre a Inquisição, vários fatos históricos, e na semana passada nós trouxemos à tona um tema importantíssimo sobre o nascimento de Jesus, já que estávamos na semana do Natal. Hoje nós vamos dar continuidade à entrevista acerca desta obra, desse livro, mas antes eu quero também lembrar o mais novo lançamento da editora Bereia, lançado também, escrito pelo professor Saulo Soares, que é Israel e a Igreja, onde o professor Saulo, com muita maestria, ele fala sobre a origem, sobre a trajetória e sobre o destino da nação de Israel e da Igreja. Inclusive, lá no YouTube você tem também várias entrevistas baseadas nesse livro. E olha que privilégio, você tem a oportunidade de adquirir o livro, você pode até acessar o site e receber no conforto da sua casa. Você lê o livro na sua casa com a sua Bíblia, assista às entrevistas e, em caso de dúvidas, você manda para nós aqui, que nós teremos o maior prazer de perguntar ao professor Saulo e ele mesmo vai tirar a sua dúvida. Professor Saulo Soares, estamos nos aproximando aí do Ano Novo, né? É comum nesta época haverem as confraternizações e é comum nós desejarmos a todos um feliz ano novo. Mas a verdade é essa, é que enquanto a igreja estiver na terra, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, enquanto Jesus não estiver reinando na terra, nós podemos dizer isso, que 2025 será marcada também por guerras, por violência e por tantas coisas ruins que ocorrem no mundo hoje, né? Essa é a verdade. À luz das profecias bíblicas, não dá para ser otimista na presente era. À luz das profecias bíblicas, nós somos otimistas quanto ao futuro, como, por exemplo, o reinado milenial de Cristo, o arrebatamento da igreja, novos céus e nova terra. Mas no que diz respeito aqui na terra, não dá para sermos otimistas. Nós vamos desejar uns aos outros um feliz ano novo, mas a gente sabe que a verdadeira paz, a verdadeira justiça na terra só ocorrerá durante o reinado milenial de Cristo. E hoje nós gostaríamos, professor, de estudar sobre esse reinado milenial de Cristo, sobre o milênio, né? Sobre esse período em que Cristo estará reinando na terra, que será após o arrebatamento da igreja, depois da grande tribulação, quando Jesus vier em glória, que ele vai estabelecer o seu reino milenial. Então, primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor, o que é o milênio, o que é o reino milenial de Cristo, professor? O reino milenial, o reino milenar de Cristo,
É uma época em que Jesus de Nazaré, o Messias de Israel, estará reinando sobre toda a terra a partir de Jerusalém, tendo como povo específico, físico em carne e osso, a nação de Israel. E povo em corpo de glória, todos aqueles que foram transformados, também ressuscitados em corpo de glória e também os transformados em corpo de glória, ou seja, milhões de milhões. Estas pessoas estarão no invisível, reinando com Cristo, como ele disse em Apocalipse 3:21, a quem vencer, se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Isso é no invisível, um corpo de glória semelhante a ele. E no visível estará o rei, a nação de Israel, corporativa, trabalhando, reinando por toda a terra, a partir das ordens de Jesus Cristo. Professor, a semana passada, na entrevista, na semana natalina, não é? Que nós abordamos as profecias acerca do nascimento de Jesus. E nós lemos aqui a ocasião em que o anjo Gabriel aparece à Virgem Maria e fala acerca do nascimento de Jesus. Eu vou ler aqui alguns versículos. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26 diz: E no 6º mês, que é o 6º mês da gestação de Isabel, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Bem, a impressão que eu tenho é que possivelmente Maria pensou que ela veria Jesus sentado no trono, né? Porque as profecias se cumpriram, né? Ela ficou grávida, quando nasceu era um menino, foi colocado o nome de Jesus, realmente ele foi grande, não é? Como diz o texto, será chamado Filho do Altíssimo, mas essa profecia específica, que Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, eu posso dizer assim, não era para os dias de Maria, não era para aqueles dias, é algo futuro ainda, ou seja, na ocasião da vinda de Jesus em glória, que Jesus vai voltar, vai pisar no Monte das Oliveiras e vai estabelecer o seu reino. Esse reino, professor, é literal mesmo, são 1000 anos mesmo, esse período é figurado, simbólico? É um período literal. Professor Givanildo, eu tenho acompanhado e lido vários comentários sobre esse assunto e até dedico um momento ou outro para ver no YouTube o que dizem sobre isso. E vejo, vou responder sua pergunta ainda, primeiro responder isso. E vejo o que fizeram com o pré-milenismo a partir do ano 300. O concílio se reunia para denegrir a história de um reino literal de 1000 anos sobre a terra, em que os judeus teriam hegemonia neste caso. Eles falavam, na abertura do concílio, eles diziam assim: já pensou? E eles dizem que vão reinar na terra. Isso se tornou uma piada. Todo mundo caía na risada. Todos eles. Por que faziam isso? Para colocar na mente da pessoa que aquilo era uma piada. Entendeu? Aquilo era uma piada. E isso se tornou uma piada no mundo cristão. Atualmente, alguns pregadores que não acreditam nisso, fazem essa semana eu vi um. Mas já pensou, eles dizem que vão um reino literal, isso é motivo de riso. Da mesma maneira, para inculcar na mente dos neófitos que não vai ter um reino literal. Isso é algo
psicológico, jogar na mente. É um deboche. Agora, voltando para o reino literal, o anjo disse a Maria, ele reinará sobre a casa de Jacó, perpetuamente, eternamente, e o seu reino não terá fim. Professor Givanildo, isso não pode ser alegoria, tem que ser físico. Também vimos Zacarias 12:10, olharão para mim a quem transpassaram e chorarão como quem chora por um filho único. Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos teus pés. Zacarias 14, 1-4, quando Israel estiver já sendo dizimado, lá no final da grande tribulação, Cristo vem em glória. Isso não pode ser alegoria, não pode ser algo espiritualizado, é físico. Todo o livro de Ezequiel fala sobre isso. O Apocalipse fala sobre isso, Isaías profetiza sobre isso. Portanto, é algo físico, literal, em que o mundo vai experimentar o reino de Jesus de Nazaré sobre a terra. Eu vou pedir permissão ao senhor, professor, para eu ler alguns versículos aqui, no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Sim. Versículos 1-7, que nós vamos perceber 6 vezes essa expressão 1000 anos, né? Sim, senhor. Porque é possível que alguém esteja em casa e pergunte por que nós dizemos 1000 anos, né? Por que milênio, né? Então, milênio está relacionado a 1000 anos. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode ler no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1-7, onde 6 vezes aparece a expressão 1000 anos. Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então nós vamos perceber, professor, que várias vezes aparece essa expressão 1000 anos e a escola pré-milenista crê na literalidade de realmente Cristo reinar na Terra nesse período de 1000 anos. E a escola pré-milenista dispensacionalista acredita que o capítulo 19 de Apocalipse antecede o capítulo 20 Sim. em acontecimento. Sim. Ou seja, o capítulo 20 é a sequência do capítulo 19. Isso. Por quê, professor Givanildo? Porque tem teólogos ou escolas que dividem o assunto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Mas, automaticamente, quando encerra o capítulo 19... Começa o reinado milenial. Isso. Ele diz, e vi um anjo que prendeu Satanás por 1000 anos. Isso acontece na vinda de Jesus em glória. Em glória. Não pode acontecer antes. E outra coisa, essa prisão de Satanás é uma prisão literal. Sim. Algumas escolas dizem que é uma prisão simbólica, se referindo à prisão que quando Jesus disse que para entrar na casa do valente e saquear seus bens, é preciso que prenda ele. Aí eles dizem que esta prisão de Satanás se refere a uma prisão espiritual, que Cristo morreu na cruz, Satanás está preso. Não, 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 não. Aquela prisão é uma prisão espiritual no qual Cristo venceu Satanás e manietou, e a sua igreja, seu corpo, conquista, rouba no sentido de pessoas pecadoras para torná-la salva. Esta prisão aqui é literal. Quando a gente começa a ler, vai ver que Satanás é preso, acorrentado e lançado no poço do abismo. Ou seja, professor Givanildo, sai desta dimensão para outra dimensão. Coisa que lá em Mateus não fala isso. Lá em Mateus a prisão é
espiritual. Uhum. Esta prisão aqui é literal, literal, é física. Muito bem, professor. A escola pré-milenista, que é a que nós cremos e defendemos, ensina isso, que o milênio é literal, é um período de 1000 anos, Cristo vai reinar na Terra, certo? Mas além dessa escola existem duas outras. Sim. Uma chamada de amilenista e outra chamada de pós-milenista. O senhor pode, por favor, falar um pouco dessas escolas, por favor? Senhor. Observemos primeiro. Todas essas escolas, elas se subdividem, né? Pensamentos dentro de pensamentos. Certo. A escola pré-milenista são 2 grupos. Certo. O pré-milenista dispensacionalista e o pré-milenista histórico. Certo. O pré-milenista histórico, ele acredita no reino milenar como acreditamos, mas defende que a igreja vai passar pela grande tribulação. E crê literalmente nisso. Esta escola é a escola que o Dr. Philip Russell Shedd defendeu. Então, nós acreditamos que a igreja não vai passar pela grande tribulação, ela é arrebatada literalmente antes deste começo, e que o reino milenar só acontece quando Cristo vier em glória após a grande tribulação. Este é o pensamento da escola pré-milenista. A escola amilenista diz que não haverá um milênio. Nunca houve e jamais haverá um milênio. Não crê na literalidade da profecia. Não crê na literalidade. Quando é que começou isso? Quando Agostinho de Hipona, no 3º e 4º século, se fez um grande teólogo, ele restaurou muitas porções da Bíblia que a escola de Alexandria tinha posto como alegoria ou espiritualizado. Ele resgatou. A escola de Alexandria praticamente deturpou a mensagem da Bíblia, a mensagem salvífica, tudo isso. Então Agostinho foi e resgatou, mas ele não resgatou as profecias. Por que ele não resgatou as profecias? Porque a Igreja Católica defendia que a Igreja Católica Apostólica Romana é a Nova Jerusalém, a detentora da verdade. Aí ele não resgatou as profecias, porque se ele resgatasse as profecias, teria que resgatar a profecia de que Israel estará no reino milenar. Aí ele não resgatou. Então, por isso, não milênio, não existirá milênio. E como é que ele pensa isso? Que Cristo está reinando do céu no coração das pessoas. Mas o Senhor viu aí o que foi que o anjo Gabriel leu aí, foi o que Gabriel disse. Que o filho de Maria, que ela iria gerar, ele iria sentar no trono de Davi. Deus iria lhe dar o trono de Davi, seu pai, e ele reinaria eternamente. E Mateus capítulo 25 diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, assentar-se-á no trono da sua glória e reunirá todas as nações diante dele. Se isso não for literal, tenha paciência. Exato. Então a escola amilenista diz que tudo isso é espiritualizado, que o reino de Cristo é um reino dos corações, que não é algo físico, literal. E o pós-milenismo, ele é ainda mais complexo. Enquanto o pré-milenismo diz que é literal, o amilenismo diz que é espiritual, o pós-milenismo, ele parece com o amilenismo. Por quê? Segundo o pensamento dessa escola, não haverá um reino milenar de 1000 anos. Não. O milênio aí é algo teórico, não literal. Esse milênio pode ser 1000 anos, 10.000 anos, 50.000 anos. O período de tempo não é literal. Não é literal. Então, mas o que ele quer dizer com isso? Não é que Cristo vai instalar esse período que eles determinam depois que ele vem. É a igreja que está trabalhando. Entendi. Então, não importa quanto tempo a igreja trabalhe, porque Cristo está reinando no coração das pessoas. Não importa quanto tempo a igreja conquistará o mundo. Então, segundo a escola pós-milenista, através do avanço do evangelho, do avanço do cristianismo, as pessoas serão cristianizadas e aí Cristo vai reinar nos corações. Seria mais ou menos isso. Então, quando a igreja conquistar o mundo, repetindo, coisa que nunca acontecerá. Se o senhor prestar um pouquinho, é uma força de expressão, o senhor prestando atenção à mensagem de Jesus da grande comissão, ele não diz, vocês vão conquistar o mundo. Não. Ele diz,
ide por todo mundo e pregai. A igreja vai pregar para o mundo inteiro, mas não significa que o mundo seja salvo, seja alcançado pelo evangelho. E terá recôncavos que a igreja não chega. Agora, quando o evangelho do reino for pregado, lá em Mateus, quando este evangelho for pregado a todas as nações, é diferente do que Jesus falou. Para testemunho de todas as gente, então virá o fim. Então, o pós-milenismo diz que quando a igreja ganhar o mundo, Cristo vem para instalar o seu reino na terra. Certo. Então, Cristo não vai fazer nada, quem vai fazer é a igreja. Então, foge completamente daquilo que a Bíblia ensina. Certo, então vamos relembrar. São 3 escolas, a milenista diz não milênio, não crê na literalidade do milênio. Sim. A escola pós-milenista acredita que o milênio é o avanço do evangelho, à medida que o evangelho vai sendo pregado, o mundo cristianizado, então o mundo vai experimentar o milênio. Sim. Agora, eu queria que o senhor explicasse melhor para nós podermos fixar sobre essa escola pré-milenista dispensacionalista. Queria que o senhor explicasse melhor. Sim. Por que dispensacionalista? O mundo acadêmico da teologia, eles nos criticam porque somos dispensacionalistas. Não é que pregamos dispensações, é que a teologia dispensacionalista achou por bem dividir o tempo desde Adão em dispensações. Em dispensações. Períodos, né? Para quê? Para se estudar melhor. Como Deus tratou com o homem em cada período. Sim, senhor. E eu diria que esse estudo da dispensação ele é muito importante para nós sabermos, por exemplo, a diferença de uma dispensação para outra, né? Sim. Só observe, Deus não tratou com Noé como tratou com Abraão, nem como tratou com Moisés. Para o senhor ter uma ideia, eu estava na sala de aula e fiz uma pergunta aos alunos, não é uma pergunta que eles iriam responder, mas para levantar um questionamento, para eles despertarem. Eu digo, vocês prestaram atenção que quando Adão pecou e Eva pecou, os dois pecaram, que Deus fez o julgamento? Deus podia ter dado, elencado leis para eles. Deus não fez isso. Deus não deu lei nem a Adão, nem a Eva e nem a sua descendência naquele momento. Ele simplesmente julgou-se. Quando é que Deus veio dar lei, professor Joanildo? Em Moisés. 1.500 anos antes de Cristo. Antes de Cristo. Observe que coisa interessante. Aí a gente pergunta, por que é que Deus não deu lei antes? Aí é onde entra as dispensações da inocência, do governo humano, patriarcal, da lei, que é Moisés. A gente vai ver o porquê. Então, quando chega em Moisés, pela primeira vez, Deus chama um homem e diz, escreve isto aí para este povo. E era um povo específico para conquistar o mundo. De lá para cá, ficou mais fácil se estudar a Bíblia. Então, é através das dispensações, como o senhor acabou de citar, ficou mais fácil de se entender o plano de Deus para a humanidade. Para não haver um grupo de assuntos misturado. Aí o dispensacionalista divide nisso. E outra coisa que o dispensacionalista trabalha, a partir das dispensações, é separar Israel da igreja. Israel é Israel, igreja é igreja. Israel é um povo, igreja é um povo, Israel tem o seu destino? Tem. A igreja tem seu destino? Tem. Qualquer israelita que aceitar Jesus dentro desta dispensação da graça, ele perde automaticamente a sua nacionalidade de judeu. Ele se torna igreja. Quem está na igreja, perante Cristo, não tem nacionalidade. Ele é igreja. Então, qualquer israelita que assim fizer, ele perde a sua nacionalidade e agora é igreja. Agora, depois que a igreja for arrebatado, os israelitas terão novamente a sua oportunidade. Muito bem. Eu gostaria, professor, de ler aqui 2 textos. Queria que o senhor explicasse para nós aqui. São 2 textos que eu anotei aqui. O primeiro é Zacarias capítulo 12, versículo 10. E o segundo é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Queria que o senhor explicasse para nós esse texto de Zacarias capítulo 12, versículo 10, se ele está relacionado ou não com o assunto que estamos falando, né? Essa profecia sobre a casa de Davi
e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graças e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória. Isto. É o que nós diríamos a conversão do povo judeu? Sim, e outra coisa, o assunto da risadagem, que eles fazem para jogar na mente dos incautos, dos neófitos, que isso é motivo de zombaria, eles tocam nesse texto. A Bíblia diz, toda a Bíblia fala dessa volta do Messias. Mas isso é tão sério, professor Divaldo, tão sério, que num programa americano, o terceiro, segundo rabino mais importante do mundo atualmente, ele sendo entrevistado por Walter Kaiser Jr., que escreveu esse livro sobre o Antigo Testamento, ele disse, eu acredito que o capítulo 53 de Isaías fala sobre o Messias, fala sobre Jesus de Nazaré, que ele foi morto. Aí Walter Kaiser perguntou para ele, quer dizer que o reverendo acredita que o homem do capítulo 53 de Isaías, Jesus de Nazaré, é o Messias? Ele disse não. O homem do capítulo 53, veja o que o judeu diz. Sim. É Messias dos judeus, dos gentios. Porque os gentios, segundo eles, tem um Messias que é descendente de Judé do Egito, através de Efraim. Mas o Messias dos judeus ainda virá sobre as nuvens do céu. Então, ele não acredita no Messias que nasceu de Maria. Uhum. Ele acredita no Messias que vem sobre as nuvens do céu. E esse texto está inserido no pensamento deles. Então, essa ocasião aqui é quando Jesus vier em sua glória, sim, que será visível e gloriosa, sim, e aí haverá conversão do povo judeu. E essa será a ocasião que ele vai implantar o reino milenial. Sim, porque, professor, observe o texto, diz assim, olhe, sobre a casa de Davi derramarei o espírito de graça. O que é o espírito de graça? Todo cristão ortodoxo, ou seja, que ora, que busca ao Senhor, ele sabe que a graça nos dá condição de resistir aos dias maus, seja qualquer problema. O que for, a graça de Deus nos faz forte naquele momento. No período da grande tribulação, lá no final da grande tribulação, Israel tá que não aguenta mais. O seu Deus, segundo ele, o seu Messias, não vem em seu socorro. E haja blasfêmia, professor Givanildo, haja crítica, haja zombaria, haja pornofonias contra Deus. Dos judeus que nos livra, esperou e nada aconteceu. Esse é o pensamento. Isto é a falta da graça. Como Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, através de Moisés também, Jeremias e muitos outros profetas, que ele faria com que o seu povo se arrependesse dos pecados e se voltaria para ele, não tem como esse povo se arrepender naquele momento. Então o Senhor Jesus manda o Espírito de graça sobre todo Israel perseguido. Quando eles receberem o Espírito da graça, eles vão entenderem que eles têm sido um problema para o Senhor, que eles são os desobedientes, que eles são os culpados, como diz o profeta Jeremias. Quando eles dizem, meu Deus, somos o culpado desse castigo. Aí o espírito de súplica, aí eles agora vão clamar. Primeiro é graça, para entender que estão errados. E depois a súplica para clamar por misericórdia. Aí Cristo vem, julga Israel para instalar o reino. Plantar o seu reino. Há outro texto que eu queria que o senhor explicasse, professor, é Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz assim, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Isso é literal, Jesus virá de forma literal. E todo olho verá. Certo. 2 pontos, acredito que o senhor já falou em algum momento sobre isso. 2 pontos se acha. Primeiro ponto, será via internet, televisão. Ou seja, quem estiver em Israel vê presencialmente, né? Mas quem estiver espalhado pelo mundo vai ver através dos meios de comunicação. Só que existem pessoas que não vai estar presente. Não vai conseguir ver, talvez porque esteja dentro da mata, ou não tenha nada, acesso a nada. Certo. Então, o outro pensamento é que a Terra tem uma rotação de 24 horas. Sim. Gira sobre si mesma. Quando Jesus diz, será como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente,
Jesus não está falando da rapidez, está falando da visibilidade que o brilho de um relâmpago alcança. Então, acredito que Cristo vem, à medida que ele vem, a terra vai girando e o povo vai ver o brilho como de um relâmpago no espaço. Então, vê ele fisicamente, o texto, verão ele vindo. À medida que ele vem, a terra gira, isso é um pensamento. Quando fizer 24 horas que a terra girou, ele no Monte das Oliveiras, começará a ver o povo que está em Israel, e o último povo que vai haver, ele é israelita, porque é como um relâmpago, um facho de luz, o brilho, o resplendor, à medida que a terra gira, ele virá. São 2 pensamentos, mas que a gente não pode assegurar nenhum nem outro que seja verdade. Certo. Professor, com certeza, durante o ministério do Messias aqui, os discípulos, principalmente, muitos judeus, tinham assim aquela esperança de que em algum momento Jesus ia iniciar uma revolução, iria libertá-los lá de Roma, né? Havia essa expectativa. Inclusive, quando Jesus entrou em Jerusalém montado no jumentinho, eles clamaram, dizendo: Hosanas, bendito é o que vem no nome do Senhor. Só que, para surpresa deles, Jesus morreu crucificado, não estabeleceu esse reino. Mas quando Jesus ressuscitou, eu quero ler aqui alguns versículos que está em Atos, capítulo 1, que é a ocasião em que Jesus aparece, não é, após a sua ressurreição. Lucas diz assim, Atos capítulo 1, versículos 6 e 7. Eu vou pedir para o senhor explicar esse texto. Diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ou seja, é como se eles estivessem aqui relembrando essa promessa do reino, não é, messiânico. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. O senhor pode explicar, por favor, essa esperança messiânica? Sim, senhor. Não é assim? Observe que os discípulos ainda não entendiam o que era a igreja. Exato. No princípio, eles pensavam que o Messias ia resolver o problema. À medida que os 3 anos se passaram, e Jesus nada fez que abonasse aquele pensamento deles, aí Jesus morre, ressuscita, e depois de 40 dias agora está no Monte das Oliveiras, dizendo que vai para o céu. E os discípulos, e a restauração de Israel? Cadê Israel? E quando será isso? Era a pergunta que estava entalada na garganta dele. Então, alguém deixou escapar. É neste tempo que tu vai restaurar o reino a Israel? Ao que Cristo responde: não vos pertence saber o tempo que o Pai determinou para seu próprio poder. Ou seja, este assunto não é com vocês. Vocês devem pregar o evangelho. Versículo 8. Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Se ocupe com a evangelização. Com a evangelização, é. Este é o primeiro momento. Então, é Cristo e não a igreja quem vai restaurar Israel. Segundo, ela será feita num tempo predeterminado. Não é lícito vocês saberem que o Pai determinou para o seu próprio propósito. Terceiro, um reino que existiu e agora não existia mais, que é Israel, será restaurado. Isso é o que o texto está dizendo. E quarto, a restauração de um reino que já existiu será para Israel e não para a igreja. Ou seja, o que o texto está dizendo é que haverá um tempo predeterminado que isso vai acontecer. Sim. É que Deus que vai fazer isso. E que este reino é Israel e não a igreja. A resposta de Cristo está dizendo: não vos pertence saber aquilo que o Pai reservou para o seu próprio propósito. Porque os discípulos estão perguntando sobre Israel e não sobre a igreja. Então observa que Israel não passou. Israel foi empurrado para a frente. O assunto de Israel, a vitória de Israel, a reconstrução de Israel foi empurrada para a frente. Assim, quando a igreja subir, acontece a grande tribulação, Cristo vem em glória e restaura essa nação. Muito bem. Professor, eu vou citar aqui uma frase, o senhor vai dizer se estou correto com isso. Nós podemos afirmar que haverá 2 grupos de pessoas no milênio. Por exemplo, a igreja que estará em corpo glorioso, espiritual, reinando com Cristo,
mas haverá um grupo de pessoas em corpos físicos naturais, que são aqueles que escaparam da grande tribulação. Está correto isso? Sim, senhor. Sim, senhor. O senhor pode explicar melhor? Quando aconteceu o milênio, nós acabamos de citar nos momentos que haverá o juízo das nações vivas, Sim, o juízo certo. de Israel. Isso, exato. Porque o que é o juízo de Israel, o que é o juízo das nações vivas? O juízo de Israel, ele estará presente para escolher os israelitas que têm um coração voltado para as coisas boas. E o juízo das nações vivas é aqueles que ficaram do lado de Israel e não espalharam o povo e nem dividiram as terras. Então, só pessoas com inclinações para as coisas boas, são pessoas em estado físico normal, saídos da grande tribulação. Essas pessoas entrarão no milênio em corpo de carne e osso, casando-se e se dando em casamento. E o outro grupo é aqueles que virão em corpo de glória. Eu queria que o senhor lesse Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Na primeira parte, este grupo que senta no trono é os que vêm do céu com Cristo. E na segunda parte é o ressuscitado para juntamente reinar com ele. Certo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Este grupo é o que vem com ele. Com Cristo, que observe que ele não ressuscita, não são transformados, já vem pronto. Certo. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Se a gente for para Daniel, também lá, vamos sentar no trono para julgar. Então, os israelitas, os gentios desta época e a igreja em corpo de glória será o segundo povo. O primeiro em corpo de carne e osso, casando, se dando em casamento, comendo, bebendo água, dormindo. E este grupo é que terá um corpo semelhante ao de Jesus. Nós, quando lemos a história, lemos primeiro a Bíblia primeiro, e a história da humanidade, nós vamos perceber que todos os homens falharam no que diz respeito da administração do que Deus criou. A começar de Adão, né? Que Adão foi o primeiro administrador e ele falhou na sua missão quando desobedeceu a Deus. E lendo a Bíblia e a história da humanidade, nós vamos perceber isso, né? Até os próprios reis de Israel, que tinham a lei, que tinham o decálogo, que deveriam ser exemplo, muitos deles foram cruéis, foram, né, maus, idólatras. Eu posso afirmar, professor, que uma das razões, um dos propósitos desse reino milenial é exatamente mostrar ao mundo o que é um reino teocrático. Cristo reinando na terra, como se fosse realmente o governo de Deus aqui na terra, que vai trazer uma nova realidade, né? Um mundo de paz, de justiça, de verdade, enfim, de prosperidade, riqueza. Eu posso dizer isso? Sim, sim. Existe uma pequena diferença, e às vezes até enorme, entre aquele reino, certo? E essa introdução que é a igreja. Certo. Que a igreja é a introdução do reino. Aquilo que Cristo faz com a igreja, com os crentes ortodoxos. Não é os crentes nominais, aquele do Aue. Estou falando de crentes que crêem nas Escrituras Sagradas. A igreja, ela tem a introdução de Cristo reina nos seus corações. E o reino milenar haverá algo literal, um reino literal. Satanás está preso e a tendência delinquente das pessoas não sofrerão tanto ataque como sofrem na época de hoje. Certo, correto. Porque o arqui-inimigo, o arquiteto, estará preso. Então, se ele está preso, ele não pode comandar literalmente os seus comandados para as estratégias, porque ele estará preso. Então, aquele reino, quem errar, observe, quem errar imediatamente receberá o castigo, como está escrito em Isaías 65, 20, que mancebo morrerá de 100 anos porque pecou. Muito bem, então eu posso dizer que este é o período em que o mundo viverá a paz, a justiça, longevidade, prosperidade, porque Cristo estará literalmente reinando sobre a terra. Nós podemos também dizer
que é a introdução do reino eterno. Muito bem. Se você deseja maiores, melhores informações acerca deste glorioso período denominado do Reino Milenial, você pode adquirir tanto na obra Israel e a Igreja, ontem, hoje e amanhã, que o professor Saulo Soares fala com muita propriedade acerca dessas 3 escolas do milênio, quanto também esse livro É Jesus de Nazaré, o Messias, onde você encontra aí diversas profecias e as suas respectivas explicações acerca desse período áureo que ocorrerá no mundo, e Jesus, é assim que nós cremos, reinará sobre o mundo inteiro a partir de Jerusalém. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Estamos de volta com o programa Instantes Finais e esse é o momento de responder perguntas, de ler mensagens, de enviar saudações, e eu quero mais uma vez externar os nossos sinceros agradecimentos a você que não é apenas um telespectador, mas você que tem orado por nós, você que tem enviado sua mensagem, você que tem também enviado a sua pergunta. Muito obrigado. Vamos responder a primeira pergunta. Josué Santana Barbosa, lá de Garanhuns, Pernambuco, que bênção. Quero enviar saudações ao nosso irmão Josué, aos queridos irmãos da cidade de Garanhuns, essa cidade belíssima do agreste pernambucano, e com exclusividade também ao pastor Albérico Inácio e à Igreja do Senhor Jesus na cidade de Garanhuns. O irmão Josué diz assim: a paz do Senhor Jesus. Professor Ivanildo, o anticristo tem consciência de quem ele é, ou será um homem enganado por Satanás? Professor Saulo Soares, ninguém melhor do que o senhor para responder essa pergunta. Ele terá consciência, eu sou o anticristo? Não. Ele não terá consciência. Certo. Tanta prova que ele vai fazer a paz falsa. Ele vai querer fazer o bem. Certo. Por quê? Por causa da vaidade, do orgulho, da soberba. Porque o homem basta, para saber quem é homem, dele poder a ele. Então, ao receber todo este poder, à medida que o tempo vai passando e ele vai vendo que está dando certo, ele vai crescendo em orgulho, vai ficando pomposo. Isso é tão sério que lá no capítulo 12 do Apocalipse, na segunda metade, na parte segunda da grande tribulação, 12:6, onde o dragão persegue a mulher, o Senhor percebe que ele persegue a Israel. Mas é ali também que o reino das trevas é expulso para a terra. O arcanjo Miguel, com seus anjos, joga todo o inferno na terra. É ali que o diabo entra no anticristo e ele se torna quem ele é. Por quê? Porque ele deu lugar. Respondendo ainda a pergunta, a gente pergunta, será que Judas sabia que era ele o traidor? Não, foi o momento. É a ocasião que faz o ladrão. Tá certo? Professor, quando nós estudamos as profecias messiânicas, falando do verdadeiro Messias, nós podemos dizer que há 2 grupos de profecias. Há aquelas profecias que apontam o Messias como servo sofredor e as profecias que apontam para o Messias como rei, que reina sobre todo o mundo. São 2 aspectos do mesmo personagem, do mesmo Messias. E eu posso dizer, professor, que existem também 2 grupos de profecias do falso Messias. Por exemplo, capítulo 6, em Apocalipse, ele é apresentado como um homem da paz, né? O que está sentado num cavalo branco, que vai trazer um pacto de paz com o mundo. Mas no capítulo 13 do Apocalipse, que fala do governo e da pessoa do anticristo, ele ali já é apresentado como uma besta, um animal feroz. São 2 aspectos do mesmo personagem. O senhor pode observar, e quem lê Apocalipse, leia o capítulo 12 e o princípio do capítulo 13. No capítulo 12, a partir do versículo 1, vai ver que o dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Se você perceber, vai ver que a coroa está nas cabeças. Não é assim? Isso. Cabeça representa o governo, o chifre é o líder, é a pessoa, é o líder, e a cabeça é o governo. Então, a coroa, o governo está na cabeça. Então, é algo democrático. Mas quando ele, lá no fim do capítulo 12, ele se volta para perseguir o resto da descendência da mulher e aqueles que detêm o nome de Jesus, aí o versículo 13 aparece. E vi um dragão com 7 cabeças e 10 chifres. Que as coroas não estão mais nas cabeças, professor, já estão nos chifres.
porque é ali na metade da grande tribulação que deixou de haver uma democracia para haver uma ditadura. É ali que o anticristo se manifesta como ele realmente deve ser, e a Bíblia representa isso. Muito bem, vamos à próxima pergunta. A irmã Raquel, da Igreja Presbiteriana do Recife, quero enviar saudações à nossa irmã Raquel, aos queridos irmãos da Igreja Presbiteriana, que também são telespectadores do nosso programa, Deus abençoe. A irmã Raquel diz assim, graça e paz. Professor Givanildo, não sei se minha pergunta pode ser feita no momento, visto que os estudos ocorrem no livro de Jeremias. O que significa ser filho da promessa? Se esse filho frequentava a igreja e virou as costas, não quer mais, significa dizer que ele vai voltar, ele sendo um filho da promessa? Professor Saulo Soares, o que é que a gente pode falar sobre filho da promessa? Esse adágio, filho da promessa, isso gerou a partir de nós. Muitos crentes, eles creem na predestinação sem saber. Sim. Então, como eu sou nascido no Evangelho, muitos irmãos que me conheceram, você é filho da promessa. Depois que eu li a Bíblia e entendi, o único filho da promessa é Isaac. Isaac é o filho da promessa. Tá certo? Então, não existe filho da promessa. Agora, Deus, como é soberano, professor Givanildo, ele sabe as ferramentas, a pessoa que pode, no amanhã, trabalhar em prol do seu reino. Aí ele, como soberano, escolhe a pessoa para fazer o trabalho. E esta pessoa terá um conhecimento mais profundo do seu Deus e fará o trabalho. Mas filho da promessa para salvação, a Bíblia não diz isso. Muito bem. O que nós entendemos, professor, é que às vezes acontece que, por exemplo, a mulher está grávida e aí Deus começa a trazer informações acerca do futuro daquela criança, né? Vamos dar um exemplo, olha, que ele vai servir a Deus, que ele será, sei lá, um obreiro, um missionário, dedicado na obra do Senhor. E às vezes esse filho que o Senhor fez essas promessas, em dado momento, ele se afasta da igreja, ele abandona o evangelho, aí a mãe, por exemplo, chega no círculo de oração, ore pelo meu filho, ele está afastado, está desviado, mas ele é filho da promessa. Quer dizer, não é uma promessa, digamos assim, de predestinação. Não. Mas foi uma informação que Deus deu, às vezes, quando estava no ventre, não é assim? Porque estas informações é dada ao crente em vida. Em vida, isso. Né? Exato. Porque, observe que a nossa querida irmã Raquel, ela está se referindo a Jeremias. Uhum. Jeremias era hebreu. Sim. Vaso escolhido desde o ventre. Isso. Paulo escolhido desde o ventre. Muitos foram escolhidos desde o ventre, como Davi. Porque eles já eram de Deus. Isso. Aí Deus, dentre eles, escolheu pessoas para fazer uma obra. Não foi para salvá-lo, porque eles já eram salvos. Isso. E detalhe, esse chamado ou esta promessa está baseado em uma presciência, né? Uma presciência. Um conhecimento antecipado. Para fazer uma obra específica. O Deus que vê o futuro, aí, por exemplo, viu que Jeremias no futuro seria fiel a Deus, aí Deus disse assim, vou chamá-lo para ser profeta. E já anunciou isso, né? Quando o chamou, que Jeremias disse assim, eu não sei falar, eu sou criança, não diga não sei falar, não diga eu sou uma criança, porque antes que te formasse no ventre, eu te conheci e as nações te dei para o profeta. Olha, o senhor citou, eu te conheci, sei quem você é. Isso. É a mesma coisa do capítulo 18 de Gênesis. Exato. Quando os anjos estão caminhando para Sodoma e Gomorra para destruir, Abraão está junto dele e ele diz para o outro anjo, o Senhor diz, eu tenho conhecido Abraão e sei que ele ensinará a minha lei à sua descendência. Como é que ele sabe disso? Pela presciência. Porque o coração de Abraão pende para a justiça. Abraão era homem de caráter. Assim, todo homem de caráter, Deus sabe quando ele vai nascer e chama ele para um trabalho específico. Muito bem, vamos ler uma mensagem que foi enviada para nós através do WhatsApp do programa, irmão José Lopes, área 17. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão José Lopes, aos queridos irmãos aí da área 17, que é na área de Camaragibe, né? Aquela área de Camaragibe, se eu não estiver enganado. Ele diz assim, a paz do Senhor, professor Givanildo, boa noite, esse programa é uma bênção do céu. Deus abençoe, irmão José Lopes, obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. André Lira, lá de Abreu e Lima, eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão André Lima, aos queridos irmãos aí dessa cidade de Abreu e Lima. Ele diz,
Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor. Professor, haverá morte no reino milenial? E havendo tantos os que foram salvos e os que não foram, eles ressuscitarão no julgamento do trono branco? Isso é uma pergunta. Mais uma dúvida. Quando estivermos na glória com Jesus, o homem que foi salvo terá o corpo de homem e a mulher terá o corpo de mulher? Que Deus continue abençoando grandemente o Senhor e toda a sua equipe dos instantes finais. Professor, vamos por etapa, né? Primeiro, vamos dizer que sim, no reino milenial haverá morte, né? Eu diria... 65, 20 Isaías. Eu costumo dizer, professor, que numa proporção muito menor, enquanto que durante a grande tribulação haverá muita morte, né? De uma vez só, morre a terça parte dos homens, ou da quarta parte dos homens, com aquela série de catástrofes da grande tribulação, o número de óbitos será muito grande, até por conta das guerras. Mas no milênio, onde haverá longevidade, não haverá guerra, não haverá violência, paz na terra, então os homens viverão como árvores e será pequeno, bem menor o número de óbito durante o milênio. Correto isso? Então haverá morte, sim, mas de uma proporção muito menor. Casa funerária, no período do milênio, vai vender pouco, porque pouca gente vai morrer. Não é assim? Então, observe, e tem um texto na Bíblia que me foge à memória, que diz: não haverá velho que não cumpra seus dias. É Isaías 65 mesmo. Né? Deixa eu ler esse texto. É bem interessante esse texto, professor, porque parece até uma coisa bem lógica, mas há um porquê, não é? Diz assim, Isaías 65 e 20. Não haverá mais nela criança de poucos dias, sim, nem velho que não cumpra os seus dias. Ou seja, as crianças vão ter longevidade, os velhos, sim, né? Porque o jovem morrerá de 100 anos. Ou seja, quando alguém morrer aos 100 anos, vai dizer, meu Deus, tão jovem, né? Aí por quê? Aí diz, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Versículo 21. E edificarão casas e as habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Ou seja, durante o milênio haverá longevidade. O número de mortes será bem pequeno. E quem morrer ressuscitará no dia do juízo. Do juízo. Por aí isso o livro da vida estará. Isso, muito bem. Então vamos lá. Primeira, haverá morte do milênio? Sim, numa proporção bem menor, mas haverá. Segundo, e havendo tantos que foram salvos e os que não foram, eles ressuscitarão no julgamento do trono branco? Sim. Podemos dizer que sim, né, professor? Porque o julgamento do trono branco é para mortos. João diz assim, e vi os mortos, grandes e pequenos. Então nós cremos que os mortos do milênio, tanto justos quanto ímpios, ressuscitarão na ocasião do juízo final. E é bom lembrar isso, às vezes há uma crença errônea, que todos os que forem julgados no juízo final serão condenados. Não, haverá também salvação, até porque o livro da vida estará lá. Então, por isso que o texto diz, os que não foram achados inscritos no livro da vida é que serão lançados no lago de fogo. Então, podemos dizer que sim, que tantos que foram salvos como os não salvos do milênio irão ressuscitar na ocasião do juízo do grande trono branco. Outra dúvida, quando estivermos na glória com Jesus, o homem que foi salvo terá corpo de homem, a mulher terá corpo de mulher. Eu diria, professor, que o aspecto será assim, não teremos mais a necessidade, né? Porque nós seremos assexuados, como os anjos, né? Sim. Mas eu diria que a aparência será de homem e de mulher, como temos aqui na Terra. Tudo indica que sim. Não é assim? Tudo indica que sim. Tá bom? Agora, essas coisas, como nós sabemos, eu e o senhor, não há como comprovar isso. Certo. São especulações. Isso. Tá? Eu também acredito que eu, pelo menos, já estou com cabelo branco. Na ressurreição, eu terei a minha idade, os meus cabelos brancos, mas será de uma perfeição extraordinária. Que nem o homem mais perfeito e mais belo que houve na Terra foi Adão. Né? Não se comparará com o corpo glorioso, com alguém incorruptível, por mais velho que esteve aqui na Terra. Muito bem, então cremos que sim, assim como Jesus, né? O corpo da ressurreição de Cristo, que é o melhor exemplo para exemplificarmos, foi muito semelhante ao Cristo, né? Que esteve aqui na Terra.
Aí o irmão André Lira disse que Deus continue abençoando grandemente o Senhor e toda a sua equipe nos instantes finais. Muito bem, nós vamos ler mais uma mensagem que foi enviada para nós. Desta feita, Nancy Soares, lá de Prazeres. Eu quero enviar saudações à irmã Nancy, aos queridos irmãos aqui de Prazeres, lá em Jaboatão dos Guararapes. Ela diz: a paz do Senhor Jesus, esse programa é um culto em nosso lar. Amém, irmã Nancy, Deus abençoe a senhora, a sua família e a sua igreja. Professor Saulo Soares, estamos chegando ao final do programa. Essa é a última entrevista do ano. Eu quero, em nome do nosso pastor presidente e em nome da Rede Brasil de Comunicação, agradecer, primeiramente a Deus e também agradecer ao senhor pelo privilégio de poder estar entrevistando o senhor. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo há mais de 3 décadas e posso dizer publicamente que, através do senhor, aprendi a amar a Bíblia e a teologia, e nunca passou pela minha mente que um dia nós estivéssemos aqui num programa de televisão, Eu quero agradecer a Deus por ter lhe dado vida, ter lhe dado saúde, E o nosso desejo para o senhor é que o Senhor lhe conceda muitos anos de vida, lhe dê saúde, para o senhor continuar ensinando, pregando, escrevendo e participando do nosso programa, que enriquece muito, Nós já entrevistamos o senhor no livro Israel e a Igreja, sobre É Jesus de Nazaré o Messias, e se Deus permitir, a partir de janeiro, vamos entrevistá-lo sobre o livro da Grande Tribulação, e é tempo que o senhor escreve mais uma obra, e se Deus e o senhor permitir, a gente vai continuar usufruindo, dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa capacidade que Deus lhe deu. Então receba os nossos agradecimentos, desejamos para o senhor um feliz ano novo, um ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias, e espero que tenhamos outras oportunidades de entrevistá-lo aqui no ano novo. Obrigado, professor Ivanildo. Quero agradecer primeiramente a Deus, nosso Senhor, ao pastor Ailton, com toda a sua diretoria, a diretoria da Rede Brasil, na pessoa do evangelista Sonivaldo, irmão Joilson, e essas pessoas que fazem esse trabalho andar. Um abraço em todos eles, que Deus continue abençoando, e aos nossos, as pessoas que nos veem, que nos ouvem, um abraço em cada um. Este ano que vai chegar, certo? Possa ser melhor do que o ano anterior. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E nós queremos também agradecer ao nosso bondoso Deus pelo privilégio de poder cooperar aqui na Rede Brasil durante todo este ano, agradecer ao nosso pastor presidente, agradecer a toda a equipe da Rede Brasil, com exclusividade a equipe que coopera conosco aqui nos instantes finais, agradecer a você, querido telespectador, que no decorrer deste ano esteve assistindo o programa, orando por nós, enviando sua mensagem, sua dúvida, sua pergunta, que Deus abençoe, e se Cristo não voltar logo, nós desejamos que 2025 você continue assim, orando por nós, assistindo nosso programa, enviando a sua mensagem para nós. Se Deus permitir, em 2025 nós daremos continuidade à série que estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Ainda vamos estudar o livro das Lamentações de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro de Daniel, e daremos continuidade aqui às entrevistas com o professor Saulo Soares. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir, a paz do Senhor Jesus e um feliz ano novo para você e sua família.